Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui para mais uma sessão da série Respondendo Questões com uma convidada. Minha querida filha Nina está aqui representando os amigos e amigas que enviam questões para essa sessão. Eu não tenho a alegria de poder conviver pessoalmente com os muitos amigos que entram em contato comigo, mas tenho a oportunidade de conviver com os meus filhos que têm muitas questões também. E eu havia conversado com Nina aqui para fazermos uma sessão nesse canal, neste formato, né, de perguntas e respostas, e pedi para que ela pensasse em algo que pudéssemos conectar os interesses dela. E o tema desse canal aqui, Bhakti Yoga, busca amor e devoção a Deus pelas luzes de Sri Ramakrishna, e Nina pensou em Harry Potter. Trazer questões sobre o Harry Potter, sobre a ótica espiritual. Quantas questões, Nina? São 8 questões. 8 questões que Nina vai trazer aqui para desenvolver. A minha ideia é responder essas questões sobre o âmago espiritual do que aparece na obra do Harry Potter pela lógica do ensinamento de Bhakti Yoga. Um preâmbulo aqui. Dá para balançar aqui. Sri Ramakrishna ensina que essa existência é a lila, no jogo de Deus. Então, muitas vezes a gente pode entender que nas atividades artísticas, nas atividades esportivas, nas atividades lúdicas do ser humano existe uma conexão com Deus, mesmo que nós não estejamos falando de assuntos sagrados, que estejamos fazendo orações, que estejamos desenvolvendo algo sobre teologia. O próprio ato de brincar, o próprio ato de criar, o próprio ato de imaginar é um ato divino. Porque essa é a natureza do Senhor. O Senhor é o grande brincador. Ele é o grande brincalhão do universo. E esse universo é a sua brincadeira. Então, Sri Ramakrishna, quando criança, ele tinha constituído uma companhia de atores mirins. Ele fazia peças representando os Puranas. E sempre teve esse carinho muito grande por atividade lúdica. Muitas das suas parábolas falam sobre brincadeiras de crianças, sobre jogos. Ele visitava teatros. Um dos seus devotos mais conhecidos era um dramaturgo. Uma das suas devotas muito conhecidas era uma atriz, em um tempo e numa região em que as mulheres atrizes eram muito mal vistas. Então aqui, compreender esse fenômeno literário e cinematográfico que é Harry Potter, sobre essa ótica, para mim é muito interessante. Nos meus dias como diácono da Igreja Ortodoxa, como clérigo, o ponto de vista de muitos ortodoxos sobre a obra de Harry Potter é muito negativo. Algumas dioceses e bispos e padres chegaram mesmo a fazer documentos de classificação negativa de Harry Potter, por causa da sua vinculação com a magia e tudo mais. O próprio cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, também chegou a pronunciar alguma palavra assim, negativa sobre a obra. Mas eu passei a entender ao longo do meu tempo como clérigo ortodoxo que isso era uma visão talvez um tanto quanto limitada das coisas. E que talvez se inclinássemos o nosso olhar para a obra de Harry Potter como temos a capacidade de inclinar para a obra de C.S. Lewis, para Tolkien, né? Falamos de Um Senhor dos Anéis, né? Falamos de obras que tem toda uma simbologia cristã, embora cheia de monstros, de bruxas, de magos, não é? Então eu pensava, né, que isso talvez fosse também possível com Harry Potter. E agora aqui, anos depois, temos Nina, uma menina muito interessada nessa obra, e também, né? Eu tenho um livro. Viu os filmes, já viu todos os filmes, não é isso? Todos os filmes. E já leu quantos livros? Então, eu tô Não, eu tenho a Câmara Secreta, mas eu ainda tô na metade do Pedra Filosofal. Então, todas as minhas questões vão ser sobre a história dos filmes, porque eu não li os livros, então... Sim, perfeito. Mas os fãs da série costumam dizer que os filmes são muito, muito fiéis aos livros, são adaptações muito boas. Então, muito do que vai ser considerado aqui vai... Cálice de Fogo. Ok, não vou entrar nesse tipo de polêmica, mas nós vamos aqui considerar então essas questões da Nina
que abarcam o que ela conhece da série. E as suas perguntas vão ser no sentido de que eu faça uma reflexão aqui de como um adepto de Bhakti Yoga consideraria essas questões. Claro que Harry Potter é um personagem fictício, mas nós vamos ir ao âmago das questões. Então, Nina, comece com a primeira questão. Tá legal. Questão número 1. Harry Potter é uma série que trata muitas vezes de destino e escolhas. Por exemplo, a profecia dizia que Voldemort seria derrotado pelo filho daqueles que enfrentaram 3 vezes, ou seja, Harry. O que de fato acontece é que a história também nos contou que sempre foi escolha do Harry fazer ou não o que a profecia estava dizendo. Dentro dos ensinamentos de Sri Ramakrishna, é certo dizer que Harry tinha sim escolha ou tudo já fazia parte do plano de Deus? Exatamente. Então, considerando isso, né? Se Harry Potter fosse um personagem de um Purana, se Harry Potter fosse um personagem de uma literatura sagrada, se ele fosse um personagem da história, essa questão da profecia, das escolhas de quem está envolvido em uma profecia, como isso se dá dentro do pensamento de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna costumava dizer que, quando ele ouvia falar de livre-arbítrio, ele perguntava assim, isso é algum tipo de conto em inglês? Isso é algum tipo de, sei lá, fantasia? Porque ele dizia, na verdade nós temos muito pouca escolha. Nós somos determinados de muitas maneiras, né? Nós nascemos em um determinado lugar, numa determinada família, numa determinada época, temos um determinado tamanho, temos um determinado talento, temos certas doenças, temos certas qualidades, defeitos que são impostos a nós. Então, o aspecto de nossa liberdade, ele é muito pequeno. A própria ciência materialista da atualidade considera, né, a força dos condicionamentos, a força da genética e uma série de outras circunstâncias, a própria ciência social também, né, explica muito desses determinismos. Mas Sri Ramakrishna apontava que existe um fiapo de liberdade e que isso se dá na possibilidade que temos de escolher, fazer pequenas escolhas sim, sobre o ângulo de como olhamos a vida, de como percebemos as coisas. E então, novos condicionamentos vão surgindo de acordo com as nossas escolhas. O que considera a história sagrada, a história dos grandes personagens, dos grandes heróis da religião, nós também temos esses determinados personagens que têm uma história escrita, digamos assim. Mas mesmo esses têm os seus momentos de escolher, assumir o seu compromisso perante o seu papel ou declinar dele. Então nós vamos olhar para a história do Senhor Buda e dizer que existiam 2 possibilidades. Ou ele seria um grande imperador do mundo, ou ele seria um grande asceta, fundador de uma religião. O Senhor Jesus teve as suas escolhas. Ele foi tentado no deserto e diz a Escritura, que o maligno o tentou com várias possibilidades. As riquezas do mundo, a fama, o sucesso. E ele optou por seguir o caminho ascético de ser apenas obediente ao seu pai. Quando estava lidando com os eruditos da religião, as autoridades romanas, o Senhor Jesus poderia ter muitas vezes moderado seu discurso de modo a ficar mais adaptável às circunstâncias e talvez o destino da crucificação poderia ter sido evitado, mas era sua missão cumprir tudo, inclusive na crucificação, para dar testemunho da sua obediência profunda e dar a nós a maravilha da sua ressurreição. Também Sri Ramakrishna podia ter muitas vezes optado por outros caminhos. Então existia uma determinação para todos esses, mas existiam também escolhas. Nós, que somos os personagens pequenos da história, também temos muitas coisas determinadas, não é? Mas nós também temos aquele fiapinho de possibilidade de escolha, não é? Então Harry Potter escolheu, dentro de sua determinação histórica, do seu lugar histórico, né? Então podemos dizer que as coisas se conciliam. Ele tinha um destino e ao mesmo tempo ainda era um eu livre para escolher, não é? Tá legal. Segunda pergunta. Tem uma parte do filme, As Relíquias da Morte, que quando Harry está desacordado, ele encontra Dumbledore vestido roupas brancas e luminosas. Só para contextualizar, o Dumbledore já tinha morrido, tá? Ok. E Harry pergunta para ele,
Isso é tudo real ou está acontecendo só na minha cabeça? E Dumbledore responde: só porque está acontecendo na sua cabeça não quer dizer que não seja real. A minha pergunta é possível toda aquela cena ser real e estar dentro da cabeça de Harry? E visto que Dumbledore muitas vezes fala em metáforas, o que ele quis dizer com isso? É muito interessante. Em muitas outras obras aparece esse aspecto, né, de pessoas que faleceram aparecerem de um modo vivo, mas transcendental, que é marcado pela luminosidade, né? Clássico exemplo é as aparições dos Jedis. Né? Exatamente, dos Jedis falecidos. No filme, né, Luke tem 2 mestres, 2 gurus, digamos assim, né, Obi-Wan Kenobi e Yoda, eles aparecem para ele após terem deixado seus corpos de maneira assim, não é? Estão vivos, conscientes, completamente conscientes. Eles guardam a preservação da forma como Luke os conheceu e ao mesmo tempo eles estão obviamente em outra realidade, não é? Também temos no desenho Thundercats, um desenho da década de 80, o Jaga, o guru do Lion-O, do Príncipe Lion, aparece para ele assim, né? E na literatura religiosa, definitivamente, nós temos muitos exemplos desse. A morte desse corpo. Esse corpo que nós temos nasceu e vai morrer. Mas o que nós somos nunca morre. Então, alguém pode dizer, ok, mas nós não somos essa forma, então se é assim, esse nosso espírito imortal não tem a cara de tal e qual fulano, ciclano e beltrano. Por que então aparece assim? Aparece assim para poder se comunicar, para poder ser reconhecido, para poder transmitir, não é? Então isso é muito convergente com as perspectivas da literatura religiosa. Sri Ramakrishna Paramahansa apareceu assim, luminoso para muitos dos seus devotos. Logo assim que Thakur deixou sua forma visível, Sri Sarada Devi, sua esposa, estava sendo pressionada por outras para colocar a roupa de viúva e tirar os braceletes e ela estava muito triste porque para ela Thakur não tinha morrido. Então, mas ela foi convencida, pressão social muito grande para que ela se portasse como uma viúva. Então Thakur apareceu para ela assim, como Jaga, como esse personagem de Harry Potter e como os Jedi, e disse para ela: não, eu estou apenas em outro cômodo. Você vai manter todas as suas roupas, eu não morri. Nós temos uma relação eterna. Então, isso sim, é muito conciliado com a literatura espiritual. E eu acredito que seja totalmente verdade, porque os maiores disseram que isso acontece, né? Como isso pode acontecer na nossa mente ser real? Porque é justamente isso, não é? Sri Ramana Maharaj, certa vez perguntado se Vishnu e Shiva, se Vaikunta, a morada do Senhor, existia, e ele disse assim: é claro que existe, tantos já viram, tantos já falaram sobre isso. Como definir o que é real através apenas dessas circunstâncias? Ele dizia: se nós aqui existimos e somos evidentemente tão transitórios, como o Senhor Vishnu não existe, né? Então é claro que na nossa mente, esta mente do Harry Potter não era mente ordinária, era mente no estado de Samadhi. Ele estava num êxtase espiritual e encontrou o seu professor, encontrou um luminoso personagem de sua história que estava falando com ele em outra dimensão. Então está acontecendo só na minha mente, está acontecendo na sua mente espiritual. Nossa mente aqui não é o cérebro, não é o acumulado de elementos que capturamos pelos nossos sentidos, mas é essa manifestação do nosso corpo sutil em que nós podemos ter esse diálogo com estes outros jivas que estão mais livres dessa carcaça pesada. Então acontece na nossa mente espiritual algo mais real do que acontece na nossa mente física. Somos enganados aqui muitas vezes pelas imagens do mundo, pelas sombras, pelas problemas de ótica, interpretações das coisas. Quando estamos nessa dimensão, temos uma visão mais pura. Então, definitivamente, podemos ter uma visão mais real neste estado do que quando estamos aqui tão pesadamente marcados por essas limitações. Terceira questão. Voldemort achava que a morte tornava as pessoas fracas.
e por isso desejava nunca morrer. Por isso criou Sete Horcrux, um tipo de magia das trevas que tornava possível separar pedaços da sua alma e colocar em objetos. Para caso seu corpo seja morto, ele consiga ressuscitar a partir desses objetos. A minha pergunta não é se isso é positivo ou não, pois a história já nos mostra que isso é horrível. Além de ser um ato realizado pelo vilão, também o destrói aos poucos. A minha pergunta é se é possível, levando em consideração o elemento mágico da história, separar sua alma em mais de uma parte, já que é o que realmente somos. Ok. Muitas perspectivas existem a respeito de como é a natureza da alma e como se dá a relação entre a alma e este mundo. Existem teologias, por exemplo, que não compreendem a possibilidade de muitas vidas. Acha que nós nascemos com o corpo e a nossa alma está diretamente conectada com esse corpo. Quando o corpo morre, a alma permanece num estado estacionário, ou vai para um estado de bem-aventurança eterna, ou vai para um estado de danação eterna. Mas ela está sempre relacionada com esta história do corpo biológico. Evidentemente que isso traz uma série de problemas, por exemplo, os nascimentos de crianças que viveram poucos minutos e outras circunstâncias assim. Mas cada teologia tem a sua forma de explicar essas coisas. Aqui, nesse canal, o que eu trato é da perspectiva de Sri Ramakrishna, do Bhakti Yoga e tudo mais. Então estamos mais tendentes a levar em consideração a ideia das múltiplas existências, da reencarnação. Ou seja, a nossa alma espiritual eterna é uma chispa do Senhor. Ela se conecta com esta estrutura física transitória, que é a Prakriti, a natureza do poder da Shakti de Deus. Nós vivemos uma vida que esse corpo morre porque o prana sai dele, a energia vital desaparece. O que nós somos continua existindo. Ainda identificados com esse corpo, ficamos num estado de uma certa fantasmagoria. Mas depois somos encaminhados para um novo nascimento, relacionado com o nosso karma. Vamos habitar em um novo corpo. Pode ser humano, pode ser animal, pode ser vegetal, pode ser nesse planeta, pode ser em outro, pode ser em outras dimensões. Um vasto espectro de possibilidades existe para esse bordejo da nossa alma, através dessas muitas plataformas. Essa é a perspectiva hindu, basicamente. Também acompanhada por budismos e jainismos, sikhismo e outras perspectivas. Então, nesse caso, nessas perspectivas, a alma ela não se multiplica e não vive experiências variadas em corpos variados. Mas existem outras interpretações. Como, por exemplo, a interpretação do misticismo judaico, chamado Kabbalah, na qual é muito desenvolvida a ideia da transmigração das almas. Eles não chamam exatamente de reencarnação, existe um outro nome. E é muito vasto e muito rico esse entendimento dos judeus esotéricos. E porque toda religião, né, ou a maior parte das religiões, existem essas duas camadas, né? Uma parte mais exterior, que é a parte exotérica, né? Os rituais, a literatura sagrada apresentada, o clero, os professores visíveis, os costumes, as festas, os alimentos, as proibições, coisas assim. E existe uma parte mais interior, que é a experiência dos místicos, daqueles que mergulharam profundamente dentro da sua espiritualidade e tiveram outras visões. No misticismo judaico existe essa ideia, né, da transmigração das almas, e eles pensam a alma também como uma chispa de Deus, também como uma essência vinda do Criador, divina, imaculada, com potências variadas. E o jogo da alma nesse universo é justamente identificar-se com o Criador e voltar para Ele cheio de virtudes renovadas em virtude dessa conciliação. Então esses judeus esotéricos acreditam que a alma tem várias potências diferentes e que às vezes você pode em uma vida retificar uma potência ao ponto de tornar essa potência igual ao do Criador, divina, como ele, se unir a ele. Mas outras tantas não. Então você poderia vir a este mundo para retificar as outras potências. E às vezes, acreditas nessa perspectiva muito vasta, precisaríamos aqui de uma série de vídeos para falar sobre isso, talvez um canal, só para tratar desse esoterismo judaico. É uma linha religiosa, uma linha espiritual de entendimento, que você poderia sim, a sua alma, com essa multiplicidade de potências, ter nascimentos simultâneos
com corpos aqui, com corpos transitórios. Na história, no registro bíblico da vida do Senhor Jesus, da sua lila, nós temos que em um dado momento o Senhor conversa com seus discípulos do seu círculo interno e pergunta a eles o que o povo está dizendo de mim. E o povo diz, alguns dizem que você é Elias, um profeta antigo. Alguns dizem que você é João Batista. Alguns dizem que você é um outro santo. João Batista foi um contemporâneo do Senhor Jesus. Ele era primo dele. Esteve com ele no mesmo lugar. Então, as pessoas se perguntam como é possível que alguém pudesse compreender que Jesus pudesse ser a reencarnação de um homem que conviveu com ele, seu primo, que esteve no mesmo lugar. Porque o ponto de vista deles era desse esoterismo judaico. Então, talvez a alma de um ser, uma chispa de Deus, pudesse ter se manifestado, né, simultaneamente em Jesus e João Batista. Esse era o ponto de vista deles. Como sabemos, naquela conversa, o apóstolo Pedro disse, não, tu és o Filho de Deus vivo. E o Senhor Jesus disse, você tem razão, Pedro, você enxergou essa verdade. Mas disse para ele, não conte para ninguém. Isso aconteceu também no Evangelho de Sri Ramakrishna, que eu acho que foi o M, né, que descobriu se Ramakrishna era Deus. Sim, e muitos. Ele fala assim, não conta pra ninguém. Alguns devotos de Sri Ramakrishna tiveram essa percepção, e Sri Ramakrishna ou desconversava ou dizia, ok, o que você descobriu, guarde com você. Foi apenas nos dias finais de sua vida mesmo que ele aceitou que muitos pudessem entendê-lo assim, porque quando o Avatar é descoberto, ele tem que ir embora, porque ele é um rei escondido, andando no meio de seus súditos, né? É por isso que ele se esforça tanto em se esconder, se apresenta como um simples aspirante espiritual, como um devoto de Deus, mas na verdade ele é o próprio Senhor, caminha entre nós para nos mostrar o caminho. Então, essa possibilidade da multiplicidade de nascimentos, ela está contemplada nesse esoterismo judaico. A autora do Harry Potter, ela não é judia, ela é cristã. Ela, inclusive, muito da obra do Harry Potter, embora exista esse falta de compreensão de algumas pessoas que são cristãs a respeito do Harry Potter, tem muito simbolismo cristão. Eu acho que isso aparece mais provavelmente nas Relíquias da Morte, né? Essa indicação mesmo sobre a relação com a morte, e o próprio Harry Potter, um certo simbolismo, né, com a ideia da ressurreição, né, da vencer a morte, né, que é o tópico fundamental da perspectiva do Cristo. Claro que o Harry Potter não é Jesus, mas o ponto é que na saga ele tem esse papel, não é ele é o bem na história, ok? E ele está lutando contra as forças da obscuridade. Então esse personagem que você disse que é malévolo, ele compreende que a morte é uma fraqueza. A morte é libertação para qualquer aspirante espiritual minimamente consciente. Então o querer viver é um símbolo, se viver nesse mundo, nesse corpo de carne. Porque o que ele queria era viver para sempre. Viver para sempre como Voldemort, como um corpo de carne, como uma manifestação evidente de ignorância. Não é? Então, alguém muito ignorante se prende a esse mundo. E talvez até preso a objetos. Um símbolo profundo de materialismo é o amor das pessoas por coisas, né? Então, há uma história sagrada, uma história dos Puranas, em que existia um rei muito piedoso que abandona todas as suas riquezas e vai se retirar para viver os seus últimos tempos apenas meditando em Deus. Só que em um dado momento ele está lá completamente sozinho e ele percebe que tem um antílope, um animal fêmea que está grávida, ela morre e deixa o filhotinho. E ele vai lá então acolher esse filhotinho desse antílope e acaba se afeiçoando por ele. Então ele passou a ser um asceta e ao mesmo tempo cuidador do antílope. E ele começou a desenvolver uma relação amorosa com aquele bichinho, assim. Como todos nós temos animais e sabemos como é isso, né? Temos muito carinho pelos nossos animais. E ele, no final da vida, teve um acidente, caiu, ia morrer. Os últimos pensamentos dele foram pro antílope. E aí, aquele esforço todo para se colocar num lugar muito isolado, para pensar só em Deus e tudo mais, no final das contas, seu amor se prendeu a uma das coisas aqui, e diz a história que ele voltou na forma de um antílope. Ele passou uma existência como antílope, mas era um antílope piedoso. Ficava perto de um ashram, ficava lá perto dos monges, e depois ele voltou a uma nova vida, ele voltou no nascimento humano, esse tão raro de obter. E aí ele se dedicou
Ele era uma alma muito avançada, e aí ele se dedicou a não se envolver com nada para poder se concentrar apenas com Deus. E ele era visto por todos como um tolo, como um louco, um mendigo. Vivia nu, vivia assim, né, sem nenhuma conexão com nada, porque ele queria se manter ascético até esse ponto. Na tradição cristã existem muitos santos assim, são chamados os santos tolos por Cristo. Sobretudo na igreja oriental, eles são muito cultuados. São aquelas pessoas que perceberam a natureza ilusória do mundo e querem apenas se concentrar no seu Senhor. Então eles falam, não vou me envolver com nada, porque eu sei como é o jogo do Senhor. O esporte do Senhor é esse, que a gente se envolve com as coisas. Então eu vou começar a me envolver aqui, eu sou livre, eu não estou envolvido, daqui a pouco estou namorando, daqui a pouco estou casando, daqui a pouco estou querendo ser presidente, daqui a pouco estou querendo fazer gols no Maracanã, daqui a pouco essa desgraça. Então a gente se prende, esquece e volta a ficar aqui muitas vezes. Então o caminho desses que descobriram é isso, não é? No Evangelho do Senhor Jesus existe uma parábola do Lázaro e do homem rico. O homem rico não tem nome na parábola, é só o homem rico. E Lázaro é um nome que significa aquele que se doou completamente a Deus. O Lázaro é um mendigo que vive nas escadarias da casa do homem rico. Os cachorros lambem suas feridas, ele é muito pobrezinho. Mas isso que significa que ele é completamente rendido a Deus. E o homem rico não diz que ele é malvado, não diz que ele é perverso, diz apenas que ele é rico. No final da história, os dois morrem no mesmo dia, e Lázaro, o mendigo, vai para um bom lugar. E o homem rico vai para um lugar de sofrimento. E aí a questão é que o homem rico talvez seja todo aquele que se prende às coisas do mundo, e o Lázaro é a manifestação daquele que colocou toda a sua esperança em Deus. Não é que tenhamos que ser mendigos. A história não é para que venhamos a glorificar a mendicância. Pode ser um mendigo que esteja querendo só coisas mundanas, não é? Mas de modo geral, o nosso apego pelas riquezas, pelos objetos, não é? Vai nos prender aqui. Então esse personagem fala desse aspecto, né? Ele quer tanto o mundo que ele quer permanecer aqui, às vezes até preso a objetos, né? Se a nossa alma, se o poder espiritual pode ficar vinculado a objetos e coisas, é uma questão também que poderia surgir. Nós temos na tradição religiosa de muitas religiões a ideia das relíquias. No islamismo, por exemplo, sobretudo o islamismo xiita, você tem os santões. São esses grandes santos, os grandes amigos de Deus, que depois que morrem, os seus túmulos são lugares de peregrinação. As pessoas só querem ir lá. As pessoas só querem tocar na lápide. As pessoas só querem estar ali próximos. As pessoas sentem um poder. O poder daquela alma. Ali, naqueles restos mortais. No cristianismo nós temos as relíquias. As relíquias dos santos, né? Você às vezes chega numa igreja e tem lá um pequeno relicário, né, onde está a relíquia. Lá tem um osso, um pedaço de osso de alguém, um pedaço de pano de uma roupa de um santo. E as pessoas com fé profunda se aproximam daquilo e recebem uma conexão, né? Em Belumet, o grande lugar de centro da tradição de Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda colocou as cinzas de Thakur num lugar. E todos que vão lá percebem o poder daquela fonte de espiritualidade. É claro que Thakur está aqui. Claro que Thakur está na nossa casa. Nossa casa é uma casa de Thakur. Mas a fé das pessoas se conecta a esses objetos de poder também, porque é a fé que nos liga, não é? Então nós podemos dizer que tem valor nisso. Sri Ramakrishna dizia, nos lugares onde as pessoas há muito tempo se ajoelharam, se prostraram, existe um grande poder ali. Você pode se beneficiar de uma fonte de água que alguém já fez, você pode beber água lá. Então isso existe, não é? Agora a nossa alma vai se prender a um objeto, isso é um aviso. Não devemos ser tão amantes assim deste mundo transitório. Devemos olhar ele como uma pousada na qual estamos e sempre lembrar da casa, lembrar de Deus. Pergunta número 4. Dentro do universo de Harry Potter, as cobras são várias vezes associadas a coisas negativas. Por exemplo, Voldemort, o vilão, foi da Sonserina, uma casa cujo símbolo é uma cobra. Só pra dizer que eu não estou falando mal da Sonserina, inclusive é a minha casa favorita de Hogwarts. Ok. Controlava que se anote isso. Controlava uma cobra gigante, o basilisco, falava com cobras e na ponta de sua varinha tinha o formato das presas de uma cobra. Enfim, já na Bíblia, o fruto proibido é dado pelo diabo que estava em formato de cobra. Porque tanto em Harry Potter quanto em literaturas religiosas, a cobra é
é sempre tratada como um símbolo do mal. Não sempre, mas na maioria das vezes. Mas assim, a cobra é um animal perigoso no mundo, não é? Você tem as cobras que têm veneno, tem as cobras que têm uma grande força de esmagar. De modo geral, as pessoas associam a cobra a uma ameaça, não é? De fato, existe na Bíblia essa passagem em que a serpente convence Eva e Adão a desobedecer a ordenança de Deus. Mas existem muitas formas de compreender isso na Bíblia mesmo, não é? Muitas leituras podem ser feitas a respeito disso. A mais literal é entender que a cobra é o animal cobra que estava ali naquele jardim e que era um animal mau. Essa tendência mais literal, ela tem suas origens, ou podemos dizer assim, tem uma antiguidade no pensamento, que é a perspectiva do zoroastrismo, a antiga filosofia do mazdeísmo, o culto a Ahura Mazda, do grande profeta Zoroastro. Ele defendia um dualismo absoluto, né? A existência de Ahura Mazda e do seu rival Ahriman. Ahriman é o espírito da obscuridade e Ahura Mazda a luz. Então ele acreditava, a perspectiva do ensinamento zoroastro dizia que nesse mundo nós temos manifestações que são manifestações decaídas de Ahriman. Então alguns animais poderiam ser, por exemplo, manifestações dessa presença do mal, como por exemplo, né, a dualidade do mundo, né, o bem e o mal, a beleza e a feiura, as rosas e o espinho da roseira, não é? A juventude e a velhice, né? A velhice significando aqui já a decadência da saúde do corpo, né? Não é exatamente que Zoroastro, o profeta mesmo, tem ensinado exatamente que essas coisas, que existe um animal ruim e tudo mais, mas a ideia é que a dualidade é marcada por esses marcos, né? De Ahura Mazda e Ahriman. O cristianismo pegou muito dessa perspectiva. E muito da ideia cristã a respeito do diabo tem muita conexão com essa percepção. Mas não é obrigatório se ver assim, né? A própria serpente ela pode ser um símbolo dos sentidos. A árvore do conhecimento do bem e do mal, né, que assim na imaginação popular é uma maçã. Eu também penso como uma maçã. Exatamente. A imagem pode ser de uma maçã, mas nunca foi uma maçã. Do conhecimento do bem e do mal desta dualidade. Então é através de um corpo conectado a uma dualidade que nós podemos perceber o que está expulso da plena perfeição de tudo que é o reino de Deus. Então digamos assim que a simbologia do paraíso é uma espécie de origem de nosso estado e a queda do paraíso é como se fosse uma escolha para viver algo além desta comunhão. Então, no paraíso não tínhamos problemas com a dualidade, mas desejamos experimentar o conhecimento desta dualidade e por isso nós somos tentados pelo desejo sensorial de sentir. Então essa é uma possibilidade, né, de um entendimento assim profundo a respeito dessa história. Não que uma cobra malvada quis derrubar os homens, ou que o demônio tenha se transformado numa forma de cobra, mas sim que a natureza das nossas almas, que são geradas de Deus, talvez tenham desejado uma não conexão. Essa é uma possibilidade. Existem aqueles que vão dizer assim, mas qual seria o sentido de na perfeição da origem o homem desejar algo imperfeito? Porque o homem decairia se ele estava no reino de Deus? Talvez isso não seja uma decadência do homem, talvez isso seja um plano de Deus para fazer com que o homem possa querer ter comunhão com ele e não ser programado para ter. Quando você não tem escolha, você pode dizer que gosta muito de uma coisa, mas você não teve alternativas, não é? Se você gosta de alguém, mas não existe mais outra pessoa,
Talvez você não goste tanto daquela pessoa, talvez você só tenha que estar com ela. Mas se você tem a opção de estar com outras pessoas e escolhe aquela pessoa, então nisso há um poder maior. Então uma possibilidade é entender que o plano do Senhor, aí novamente a Lila, Sri Ramakrishna, é que nós venhamos a estar neste universo para escolher algo além dele, Deus, não é? Ah, mas e os anjos? Os anjos são aqueles que Deus escolheu. Não, vocês vão ficar comigo aqui. Vocês vão ficar comigo aqui, ajudando. E múltiplos seres estão nesse jogo do Senhor, como num jogo. Nós temos o goleiro para evitar o gol. Ah, mas como assim? Que coisa chata, ele quer evitar o gol? Porque o gol só é legal porque tem alguém que evita o gol. Então, conquistar o gol, conquistar o objetivo, não é? Então, nós temos várias funções no jogo. Tem o juiz, por exemplo. O juiz não está fazendo gol nem está evitando o gol, mas ele é muito importante para a manutenção do jogo. Então, os anjos, as várias hierarquias de seres que não estão condicionados à dualidade podem ser explicadas aqui, não é? Então, nós podemos entender isso, né? A serpente, voltando aqui ao ponto, ela, na tradição hindu, ela não está relacionada ao mal. Sri Vishnu é sempre coberto por uma cama de serpentes, Ananda Sesha, que significa justamente os sentidos. E quando muitas vezes vemos, né, conversávamos sobre isso ontem, a ler sobre Sri Ramakrishna Lila Prasanga, você lembra? Quando o pai de Sri Ramakrishna, Rankumar, achou aquela pedrinha relacionada... Era um crustáceo, né? Era um antigo ser fossilizado, que está muito relacionado ao culto de Vishnu, de Rama, de Krishna. E ele encontra aquela pedra e ele tem uma serpente por cima, protegendo a pedra. E quando ele vai se aproximar dela, a serpente vai embora. Então ali nós vemos que a simbologia é toda outra. Ele viu aquilo como um objeto auspicioso. Então a Ananta Sesha, a cobertura, né, milhares de capuzes daquelas serpentes cobrindo a forma do Senhor. Então é diferente, não é? No próprio cristianismo, né, o cetro dos bispos, o báculo pastoral, na tradição oriental sobretudo, não é? Você tem duas serpentes assim, com uma cruz em cima. E as duas serpentes simbolizam qualidades humanas, virtudes, e como, por exemplo, a prudência, a perspicácia necessária para a vida. O Senhor Jesus diz, sejam nesse mundo como pombos, mansos como pombos, mas prudentes como as serpentes. Então a serpente aqui não é maligna. A serpente aqui é um símbolo de prudência. Então nós precisamos de prudência. Não é? É uma história conhecida, já contei para você muitas e muitas vezes. Da Lila de Sri Ramakrishna, Thakur vai explicar sobre como lidamos com o mal no mundo, como lidamos com os malvados. E a sua história, o personagem principal mais bondoso é uma cobrinha. É um brahmachari, um aluno espiritual, que está indo numa aldeia e vai caminhar por uma estrada e os viléus chegam e dizem para ele, não, o brahmachari, que é um aluno espiritual, alguém que está se preparando para ser, né, um aspirante espiritual, sob as ordenanças de um guru, chama-se brahmachari esse. De branco, assim, né? E ele está caminhando e as pessoas dizem, homem santo, não vá por ali, porque ele tem uma serpente que ataca as pessoas. Ele diz, tem uma serpente, eu vou lá conversar com ela. E aí aquele brahmachari vai e encontra a serpente se levanta, abre o seu capuz e tudo mais. E o brahmachari diz, ele tem um mantra para ela. E ele a encanta de certa maneira e diz, você é uma alma espiritual dentro dessa serpente. E você não deve atacar as pessoas. Você pode se alimentar aqui, sem agredir as pessoas, sem atacar, não precisa ser assim. E vai embora e diz assim, eu vou voltar aqui depois de um ano e vou ver o seu avanço. A cobra, e aqui é o símbolo de uma pessoa, ok? O símbolo de uma pessoa que é hostil às outras. E ela toma aquilo como uma palavra de Deus. E ela vive uma vida pacífica, ela não agride mais ninguém. Ela nem agride os outros animais, ela só come os frutos que caem da árvore. Só come os peixinhos que já estão mortos. E ela então começa a ser, os homens da vila, vamos bater aqui. Os homens da vila encontram aquela cobra e a cobra não faz nada com eles. Ela é como se fosse uma minhoca gigante. E aí começa que aqueles homens começam a fazer mal à cobra. Começam a bater nela. Os meninos brincam com ela de corda assim. E amarram ela em algum lugar. E ela fica tão machucada, tão terrivelmente machucada, quase morta. E ninguém mais a vê depois de um tempo. E acreditam que ela morreu. Um ano depois, o brahmachari volta àquela vila e diz, eu vou lá falar com a serpente.
E as pessoas dizem, não, ela morreu. Ele disse, não, ela não morreu. Eu sei que ela não morreu, ela não podia morrer. Ainda não chegou o tempo dela. E ele vai lá até, procura, e ele encontra a serpente lá num buraquinho, toda esmagadinha, toda machucadinha. E ele vai falar com ela e diz, por que você está assim? E ela chega para ele e diz, mestre, eu não sei por que fiquei. Por que ela não sabe? Porque ela esqueceu das ofensas. Ela chegou num tal nível de pureza que ela não lembra mais de ninguém bateu nela. Ela não tem nem mais a maldade de imaginar que mágoa. E o Brahmacharya disse, não, investigue, pense, não é possível que você tenha ficado assim. E ela começou a pensar e falou, sim, foi isso. Os meninos começaram a não ter medo mais de mim. E eles começaram a bater em mim e tudo mais. E porque eu não mais atacava ninguém, então eu acabei ficando muito fragilizado. E aquele Brahmacharya chega para ela e diz, mas por que você é tão estúpida? Por que você agiu assim? E ela diz, mestre, por que você disse que eu não podia mais atacar ninguém? Disse, não era para atacar, mas você podia assustar. Você podia se mostrar ameaçadora. Você podia se levantar, mostrar o seu capuz, fazer o barulho com o seu chocalho, fazer com que elas fossem embora. Esse Ramakrishna estava dizendo isso, que nós devemos lidar com as jivas de várias tendências. Inclusive que aquelas malvadas não devemos abraçar a todos e falar, você é bom. Não. Mas você não pode matar as pessoas, mas você pode escapar delas. Então Sri Ramakrishna dizia, faça um show de tamas. Finja que está irritado. Você não está, por dentro você não está. Mas isso é importante para você se proteger. Né? Então as serpentes não são sempre ruins, mas é natural que se você quer escolher um símbolo num animal, numa coisa assim, mais fácil você encontrar um animal que seja ameaçador, não é? Para demonstrar isso. Veja uma cultura, por exemplo, assim, que fossem de pessoas do mar, pessoas fosse numa Polinésia, talvez o símbolo do mal fosse uma outra coisa, fosse um tubarão, fosse alguma coisa assim, não é? Então é isso, mas acho que é isso que explica, mas é mais complexo. Outra questão, temos. Tá aí. Quinta pergunta. Sim. Em Harry Potter, quando Voldemort tenta matar Harry ainda bebê, sua mãe entra na frente dele para salvá-lo. O amor que a mãe de Harry sentia por ele fez a magia de Voldemort ricochetear e matar Voldemort. Assim como Dumbledore diz que o amor é a magia mais poderosa. Você acha que isso pode ser de alguma forma relacionado à intensa força do amor de Deus? Do amor por Deus? Sem dúvida. Sri Ramakrishna dizia que o amor, não é? Era uma característica fundamental do humano. Um santo cristão diz, alguém pergunta para ele, é possível que eu conheça Deus? E ele diz, você tem um coração? Se você tem um coração, você pode. Então, o que nos faz pessoas espirituais, seres espirituais, é que nós temos a capacidade de ter amor. Nós temos amor por tantas coisas. Nós temos um profundo amor por nós mesmos. Nós somos muito egoístas. Por isso que o amor a Deus é o único amor inegoísta. Não é? Então, o amor que nós temos nesse mundo muitas vezes tem características divinas, mais divinas até. O amor da mãe pelo filho é o amor mais puro. É o amor mais intenso. Então, nesse amor que as mães têm pelos filhos, existe uma quase ruptura da camada de Maya do Senhor. Todos os nossos amores são amores por Deus. Todos. O amor que nós sentimos pelas pessoas, pelas ideologias, pelos objetos, pelas ideias, são o amor que nós temos por Deus. Todos nós somos vaqueirinhas de Vraja. Todos nós somos as gopis do Senhor. Nossa alma, esse é o nosso lugar. Essa é a nossa natureza. Mas nós estamos aqui encobertos. Porque o jogo do Senhor é esse. Então nós o amamos através das coisas. Mas, intensamente, aqui temos esses amores. Então, Sri Ramakrishna dizia, aquele que quer conhecer Deus precisa ter um amor profundo por Ele apenas. Thakur dizia, Deus não é essa coisa de que, eu amo Deus também. Não, é papo furado isso. O amor por Deus é amor único por Ele, profundo por Ele. E, dizia ele, se você reunir 3 potências do amor humano por Deus, o amor da mãe pelo recém-nascido, o amor do avarento pelas coisas desse mundo, e o amor da esposa casta pelo amado, a força desses 3 amores reunidas por Deus fazem com que você o veja. Então, o amor materno é uma potência
histórias de mães que levantam carros porque o filho está debaixo e coisas assim, enfrentam bandidos. É tudo real. Porque o amor visceral da maternidade pelos filhos, da paternidade também, mas, né? Porque a mãe tem essa característica, o bebê fica dentro dela, né? Então é muito especial, muito divino. Thakur dizia que a forma da mulher é a forma da mãe, divina, ok? Todas as mulheres são manifestações da própria Durga. Mas a maternidade é o ápice desse milagre maravilhoso. Então o poder de Deus mostrado na maternidade é muito, muito verdadeiro. Com certeza. Jai Thakur. Eu não queria chorar no filho. Chorar ou meditar nas palavras de Deus é a prova máxima de bem-aventurança. A prova máxima de bem-aventurança. Se conectar emocionalmente com o ensino sagrado, com uma emoção amorosa, é tudo que nós podemos querer na vida. Então, glória a Deus por todas as coisas. Tenha alegria por ter essas lágrimas. Essas lágrimas são as flores no altar. Essas lágrimas são o incenso no altar. Essas lágrimas são a lamparina. Essas lágrimas são tudo que podemos querer. Então, eu dou graças ao Senhor, bendito por você ter essas lágrimas. Vamos. Mas não fica legal no vídeo. Sexta pergunta. No primeiro filme, Harry acha um espelho que mostra pra ele o que ele mais quer na vida. E o espelho mostra pra ele seus pais, que ele nunca conheceu. Para seu amigo Ron, ele mostra sucesso, fortuna. E Dumbledore diz para Harry que várias pessoas já enlouqueceram olhando para o espelho. E diz também que a pessoa mais feliz do mundo olharia para o espelho e não veria nada, pois já tem tudo o que quer. A minha pergunta é: uma pessoa que tem anseio por Deus olharia para o espelho e veria Deus como ele é? Ou veria seu ideal escolhido, como por exemplo você veria Sri Ramakrishna? Essa pergunta é qual? Qual o número? É a pergunta 6. Pergunta 6. É muito interessante. Assim, o nosso coração sempre vai querer algo. Não existe a possibilidade de nós olharmos para o espelho e não querer nada. Com a meditação de alguns que acham que eu vou meditar e vou pensar em nada. Ou seja, ele teve um derrame, um tijolo caiu na cabeça dele, e ele passou a não pensar mais. Tanto trabalho foi feito para que nós pudéssemos pensar e nós queremos ser como uma pedra. Não. Então, o nosso coração sempre vai ter algo para angariar. Sempre. As pessoas que dizem assim, livre-se dos desejos, porque isso é ser espiritual. Livre-se dos desejos. Isso é correto. Dos desejos mundanos, dos desejos transitórios. Você precisa colocar algum desejo alto, elevado no seu coração. Porque senão, um vazio virá. Não há possibilidade dessa casa ficar vazia. Há uma passagem do Evangelho do Senhor Jesus que ele fala de um homem que era tomado por um demônio, um espírito. E aí houve um exorcismo. E aquele homem ficou livre daquele. E aí ele passou a ficar uma vida tranquila. Passou o tempo, ele esqueceu até daquele tempo que ele era um endemoniado. E ele começou a viver uma vida normal novamente, esquecido de que a dimensão da existência é mais complexa do que comer, beber, cruzar, se proteger da chuva e do frio. Essa vida de tatu. Não é? Então, o demônio olhou aquele homem e falou: ah, aquela minha antiga morada. E olhou para o coração daquele homem e falou: olha, está limpo. Está mais limpo do que era antes. Então eu vou voltar para lá. Mas eu vou voltar para lá chamando mais 7 amigos. E aquele homem foi tomado por mais espíritos ainda. Isso significa dizer que se a nossa vida é tomada por uma ideia espiritual de tirar, logo, logo tudo volta. Volta mais forte. Então, não é correto isso de que uma pessoa espiritual não veria nada. Agora, podemos dizer que ele está orientando a pessoa que é avançadíssima, não vai olhar para o espelho do seu próprio coração e ver desejos pelas coisas do mundo, porque de fato tudo o que ele quer está dentro dele. Aí é perfeito. Porque no seu coração mora o Supremo. O Supremo Senhor mora lá. Então se você tem uma alma limpa, como uma janela, você vê o que tem atrás da janela. Atrás da janela tem o Senhor. Então esse realmente não vai ter mais desejos. O desejo de Harry Potter pelos seus pais prende ele ao mundo. É bonito, mas prende ele ao mundo. O desejo do outro por riquezas
é horroroso e prende ele ao mundo. O desejo por Deus acaba com todos os desejos. Cícero Seradev dizia, apego pelas coisas do mundo, não. Mas apego por Deus é necessário. Necessário! Não é que seja bom, é necessário apego por Deus. Então, é isso. O que o devoto de Deus vê no seu coração, você diz, ou Sri Ramakrishna ou Deus. Sri Ramakrishna é a forma de Deus. Para o devoto de Sri Ramakrishna. Pode aparecer o Senhor Jesus, pode aparecer Rama, pode aparecer Vishnu, pode aparecer Krishna, pode aparecer Chaitanya Deva. Pode aparecer tantas outras formas incontáveis. Pode aparecer a Divina Virgem Maria, pode aparecer Sri Seradev, pode aparecer o seu ideal, porque o seu ideal é um dos ângulos. Thakur gostava muito da parábola do camaleão. Aquele homem passou pela floresta e viu o camaleão vermelho. E ele passa, então, vai no mercado e conta para uma pessoa, eu vi um animal tão interessante, debaixo de uma árvore, andando numa árvore, um bicho vermelho. E aquele homem disse, não, eu sei, eu já conheço esse bicho, mas ele não é vermelho não, ele é verde. E o homem falou, não, vermelho, com certeza, vermelho. É verde, querido. Os dois estavam discutindo. E aí chama um terceiro e eles falam, vem cá. Aí o outro fala, eu também passei, mas o animal definitivamente não é vermelho nem verde, ele é azul. E eles falam, você é louco e tudo mais. Começam a brigar, ele vem um quarto, ele fala, é branco, o animal é branco, outro laranja, e outro... Enfim, daqui a pouco tem um grupo de pessoas grandes que estão quase se batendo, porque eles estão discordando muito, estão falando, você é mentiroso, porque eu vi. Como você diz que eu não vi? E aí eles vão até a árvore, o animal não está lá, mas tem um homem que mora debaixo da árvore, ele diz assim, eu estou sempre aqui, eu já vi esse animal, e cada um de vocês está certo. E cada um de vocês está errado, porque o animal ele muda de cor. Então às vezes ele é assim, às vezes ele é assado. Thakur também gostava de uma parábola famosa, que é muito difícil de se descrever, de dar sua origem. Provavelmente é uma parábola jainista, que os jainistas têm essa ideia muito avançada também de múltiplas possibilidades de compreensão da verdade, não é? E é a parábola dos cegos. Que eu tatei um elefante. Tatei o elefante. Então um tateia a orelha do elefante e diz, o elefante é como se fosse um leque. O outro tateia a tromba apenas e diz, o elefante é como se fosse um tronco. O outro tateia as costas do elefante, é como se fosse uma pedra meio arredondada. Um tateia a cauda do elefante e diz, é como se fosse um fio. O outro tateia as pernas do elefante e diz, é como se fosse um pilar. E eles também estão discutindo nessa coisa toda, porque é tátil. Eles pegaram e falaram, eu senti. Eu conheço o elefante, ele é assim, não é como você está dizendo. E aparece um homem que não é cego e diz, vocês todos pegaram partes do mesmo animal. Então, cada um, aspirante espiritual, verá o Senhor como ele quiser se mostrar. E o Senhor é múltiplo, infinito. Mas Thakur dizia, não se preocupe com isso, seja como a formiga que vai até a montanha do açúcar, pega uma pedrinha. Ela não fica triste porque não pegou a montanha inteira, ela não pode. Mas aquela pedrinha é para ela o suficiente. Então, esse é o ponto, né? Aquele que olhar para o seu coração, porque tem esses amores profundos por Deus, vai ver o Senhor na forma que Ele quiser, né? Existe a história de um personagem espiritual, que ele era um indiano da tradição Sikh. E ele era de uma família abastada e tudo mais. Ele foi certa vez estudar num colégio cristão, um colégio presbiteriano, se não me engano, escocês. E ele tinha uma aversão muito grande ao cristianismo, porque ele achava que os cristãos eram invasores da Índia e colonizadores e tudo mais. Mas o pai dele era uma pessoa de mente muito liberal e falou assim, não, você é um Sikh, mas você deve ter uma visão liberal das coisas. Você vai estudar lá, vai conhecer a religião dos cristãos também, para ver o que tem de bom nisso e tudo mais. E ele foi com muita resistência. Mas ele começou a ler o Evangelho, acabou acontecendo o óbvio, ele se apaixonou pelo Senhor Jesus. Ele viu a beleza de tudo que tinha ali. E ele ficou muito confuso na sua mente, porque ele já estava tão acostumado a odiar os cristãos e começou a ter esse sentimento por Cristo. Ele falou, qual é a verdade disso? Os Sikhs acreditam numa forma de Deus além da forma. Eles são de Onkara. Mas eles respeitam muitas formas hindus. Então ele dizia, Deus, aparece para mim. E um dia ele estava tão determinado que ele disse, eu vou tirar a minha própria existência se Deus não aparecer. E uma vez o Senhor apareceu para ele, e o Senhor apareceu para ele na forma do Senhor Jesus. E ele falou para ele mesmo, eu sei que é verdade, porque eu estaria muito pronto a ser condicionado para esperar Krishna, para esperar Vishnu, para esperar Rama. Todas essas formas eu estaria muito claramente pronto para aceitar, porque é da minha cultura. Mas apareceu aquele Senhor, a qual eu estava antagonizando-me.
E então o Senhor é um brincalhão eterno e cósmico. Ele aparece para nós de muitas maneiras. A história de muçulmanos que viram a Virgem Maria. A história de budistas que viram Vishnu. A história de diáconos ortodoxos que viram Sri Ramakrishna. Então o Senhor, ele se mostra como ele quiser. Outra questão. Temos? Sim, temos mais 2 questões. Uhum. Questão número 7. No universo de Harry Potter, a magia é capaz de fazer coisas inimagináveis, como realizar curas milagrosas. A questão é, por que Deus daria tanto poder a pessoas que são apenas pessoas comuns, ou até mesmo pessoas terríveis como Voldemort? Okay. Deus dá poder a quem ele quer. Isso poderia ser uma resposta simples. Mas o fato é de que os poderes que nós temos nesse mundo, as qualidades que nós temos nesse mundo, elas são marcadas pelo nosso karma, pela lei inconcebível do Senhor de ação e reação. Nós somos almas espirituais eternas, somos lindos e maravilhosos e não podemos conceber a beleza que nós somos, porque nós somos parte do Senhor. Mas nós nos associamos a esta natureza que é a Shakti de Deus, o poder de nossa mãe divina, e aqui tomamos esses corpos. Desde os objetos, dos serizinhos mais pequenininhos e insignificantes, até criaturas que devem governar planetas em outras realidades que não conhecemos. Não é? Desde uma joaninha até um Thanos em algum lugar do universo. Mas tudo isso são formas transitórias. Como que se dá? Se dá em virtude dos nossos apegos a este jogo material, então nós vamos angariando certas coisas, vamos perdendo certas coisas. Pessoas nascem nesse mundo com muito carisma. E há pessoas que nascem nesse mundo sem nenhum carisma. Há pessoas que nascem nesse mundo com muita beleza. Há pessoas que nascem nesse mundo sem nenhuma beleza. Há pessoas que são fisicamente feias e são muito carismáticas. Há pessoas que são inteligentíssimas e não conseguem realizar nada. Há pessoas que não são muito inteligentes, mas são muito carismáticas e têm muito poder. É impossível compreender. Mas existe essa pluralidade de feitos, de formas. Não é? E como isso se dá? Se dá através da lei do karma. O Senhor tem seus planos, como já falávamos aqui anteriormente. Ele tem sua ideia de como coordenar esse jogo aqui. E nós temos os nossos papéis nessa história. Mas é tolo imaginar que esses poderes que alguém pode ter são grande coisa. Na história de Thakur Sri Ramakrishna existe esse conto. Sri Ramakrishna brincava dizendo, num ashram, um mestre tinha um aluno. O aluno disse para ele, mestre, eu vou sair para jejuar e praticar tapasya, austeridade na floresta, durante 10 anos, porque eu quero ser poderoso, cheio de siddhis, cheio de poderes místicos. E passados 10 anos ele voltou e disse ao mestre, mestre, eu vim aqui ao seu ashram, sabe aquele rio que está lá, caudaloso? Eu ultrapassei ele caminhando sobre as águas. E o mestre olhou para ele e disse, então, depois de 10 anos de tapasya, o que você conseguiu foi atravessar esse rio? E o aluno disse, sim, caminhando sobre as águas. Ele disse, meu filho, se você tivesse me dito, eu tinha 2 moedinhas aqui, você pagava o barqueiro que tinha atravessado. Então o mestre estava dizendo para ele que o seu grande poder era nada. Não era muito importante nesse mundo, não é? Então a busca por poder é tolice. Thakur disse que em certa época de sua vida tudo que ele queria se realizava e ele dizia, esse poder é muito corrompedor porque eu posso começar a gostar do mundo. Então, ó mãe, dê-me apenas amor por ti. Ele dizia, toma aqui sua beleza, sua feiura, sua bondade, sua maldade, sua ignorância, sua sabedoria, dê-me apenas amor por ti. A única coisa que ele dizia não poder dar para a mãe era a troca entre mentira e verdade. Ele dizia, é apenas através da verdade que eu posso vê-lo. Mas qual é o ponto? O ponto é que esses poderes, se você quiser, você vai ter. Alguém que queira ser um grande virtuoso do violino, pode nessa vida não conseguir ser. Mas se ele quiser muito estudar, trabalhar, nessa vida ele já vai melhorar um pouco. E na outra vida ele nasce com um talento que ninguém entende. Como ele pode? Ele tem um talento tão natural para aquilo. Ele quis muito. Durante muitas vidas. Então, você sabe, né? Nasce um anão. Um anão. E ele não pode ser o pivô do Los Angeles Lakers, um time de basquete. Ele não tem condições. Mas ele pode querer muito. Ele pode se aproximar muito do esporte. Ele pode ter a cultura daquele jogo. Ele pode, de tal maneira que esse amor intenso, profundo que ele tem, um dia permite ele o nascimento. Ele nasce com 2 metros de altura e ele vai ser um grande pivô. O ponto é,
se nós descarregarmos o nosso amor para Deus, também vamos encontrá-lo. Então é isso, não é? Quando desejarmos não mais caminhar sobre as águas, o Senhor vem para nós. Última questão? Última questão. Então vamos lá. Tá aí. Questão número 8 e última. Tendo em vista tudo que foi dito até agora, você acha que Harry Potter tem alguma base na espiritualidade ou tá tudo errado? Bom, de acordo com o que foi lido aqui agora, Harry Potter é uma série cheia de espiritualidade, cheia de interesse espiritual. O assunto profundo da sua história é justamente o sentido espiritual da vida. Tudo isso envolto numa linguagem de magia, de fantasia. Como eu falava antes, né, do Tolkien e do C.S. Lewis, né, que falava sobre os contos de Nárnia, do C.S. Lewis, que é uma simbologia cristã absurda, né? Tudo ali é sobre a fé cristã. Tolkien também, o Senhor dos Anéis, as pessoas leem como um conto sobre uma história espiritual. Harry Potter também tem essa característica. Esses autores britânicos, eles encobrem, não é, a sua forma de fazer essa pregação pela mitologia própria ali, europeia e tudo mais, e também por uns elementos lúdicos muito infantis. Mas o ponto é que essa história tem muito de espiritual. Ela fala sobre o bem contra o mal, mas ela fala sobre o espiritual e o material, sobre o eterno e o perecível. Claro que não é assim, né? Não descaracteriza, né, a questão da alma e da característica dos próprios personagens, daquilo que quer se contar, né, da escola de magia e tudo mais, todo esse universo próprio que é criado, mas há um pano de fundo espiritual e acho muito positivo, ao contrário do que muitos pensam, que acham que existe uma obscuridade muito grande, porque existe muito medo, né, quando nós temos uma vida religiosa muito externa, então qualquer sinal de que exista algo oculto, esse oculto vira sombrio. Na verdade não é sombrio, é porque é dentro do nosso coração. Então eu acho que essas questões todas que você trouxe, elas nos permitem vislumbrar muitos tópicos luminosos com base na compreensão de uma peça de ficção, de entretenimento. Como eu disse, muitas vezes são fontes incríveis de reflexão e meditação espiritual. Se pudéssemos olhar para esses filmes, para essas séries, para os desenhos, com um olho de ver espiritual, muito ganharíamos. Então eu fico muito feliz por ter realizado esta sessão com você, minha querida filha Nina. Eu também. Você gostou? Eu gostei muito, foi muito legal. Muito legal. A gente pode fazer isso mais vezes? Podemos fazer isso mais vezes. Então, numa próxima oportunidade, que eu não vou garantir quanto, Nina voltará aqui trazendo as suas questões para... voltarei. Meu filho Miguel também quer participar, mas ainda estamos pensando em como vamos conceber, mas ele já está com seus temas. Tá bom, meus amigos? Então terminamos aqui mais essa sessão de Respondendo Questões, hoje um capítulo especial. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqueles que quiserem fazer perguntas sobre esse episódio, escrevam aqui mesmo nesse vídeo, ou mandem para o meu e-mail, marcelowallacepaiva@gmail.com, comentem nas mensagens do Facebook, aqueles que têm contato comigo no WhatsApp também. Tá legal? E até a próxima. Até. Tchau. Fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus.